Eu acho que o Marcos já passou essas informações, que eu trabalho como instrutor e consultor de BI e bancos de dados da plataforma Microsoft. E eu também trabalho na BI do Brasil como instrutor e consultor de BI. Também, então eu trabalho bem forte nessa área de BI mesmo. E também escrevo alguns artigos técnicos para a revista SQL Magazine. Tá? Então, bom, o que a gente vai falar hoje? Né? A gente vai ver sobre como construir cargas dinâmicas e incrementais usando a ferramenta de integração de dados da Microsoft, que é o Integration Service, né? Ou SSS. Bom, então primeiro a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o que é o ETL, né? Vai ver, porque assim, se tem alguém que está assistindo esse vídeo ou que vai assistir depois gravado, que não saiba o que é ETL ou que não conheça o Integration Service, a gente vai fazer uma pequena introdução no início para que você possa construir as cargas dinâmicas. Vai ver um pouco sobre... Aí a gente vai aprofundar de carga dinâmico e vai construir esse cara na prática, tá? Depois a gente vai ver como a gente faz para esse processo ficar incremental e depois eu vou falar um pouco sobre uma feature do SQL Server que está disponível desde 2008, se eu não me engano, que é o Change Data Capture, que o consumo dele de maneira padrão no Integration Services é muito complexo. Tá? Exige muito tempo, você precisa pensar muito, precisa estressar muito para poder construir o processo. E daí, quando você une a tecnologia do CDC com o processo de carga dinâmico, esse consumo desses dados, dessa feature, fica muito mais simples. Inclusive, a gente usou isso pela OneWay Solution em alguns clientes nossos. Foi excepcional o processo de carga de ETL. Então, vamos começar, né? Bom, primeiramente, ETL, né? Vamos lá. Extração, transformação e carga de dados. Bom, para o pessoal que não sabe o que é um processo de ETL, basicamente, você precisa tirar os dados de uma ou mais fontes de dados, né? Para poder trazer esses dados para dentro de um data warehouse, que é um armazém de dados, que é onde você vai consumir os seus dados históricos para construir as análises, né, de inteligência de negócios. Então, o processo de extração desses dados para trazer esses dados para dentro do data warehouse é chamado de ETL. Mas por que extração, transformação e carga e não só extração e carga? Porque dentro do processo de ETL você tem a possibilidade de trabalhar esses dados. Por exemplo, unir dados que vêm de sistemas diferentes para unir numa tabela só, onde você tenha 3 tabelas de clientes de 3 sistemas diferentes. Você pode colocar todos esses clientes dentro de uma tabela só. Você pode limpar esses dados, daí a gente entra no processo de Data Quality Service. Você pode
estruturar os dados, como, por exemplo, a coluna CPF. Às vezes, em sistemas legados, você tem essa coluna, às vezes ela vem só um número, às vezes ela vem com ponto e vem com traço, às vezes ela vem só com ponto, então você consegue tratar esse dado. Então, na parte de transformação, você faz isso. Então, isso é o ETL, pessoal. O ETL serve para isso. É o principal ponto de um projeto de Data Warehouse. Consome em torno de 40% a 60% do projeto de Data Warehouse. Tudo bem? Então, depois de dito o que é o ETL, né, a gente vai entender o que é o Integration Services. Então, o Integration Services é a ferramenta da Microsoft responsável pela construção de ETLs e de integração de dados. Não necessariamente você usa o Integration Service só para ETL. Né? Ele tem várias funções. Você pode construir funções administrativas do próprio SQL Server. Você pode construir cargas de cubos OLAP. Então, assim, existe uma gama de possibilidades dentro da ferramenta do Integration Service, mas um dos lados da ferramenta, uma das vertentes, né, é a construção do processo de ETL tá, para cargas de Data Warehouse. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver um pouco sobre a arquitetura dessa ferramenta. Tá? Então, assim, nós temos dentro do Integration Services a parte de solução, de projeto, de pacote, o fluxo de controle de carga e o fluxo de controle de carga de dados. Tá? Então, basicamente, tá, a solução, né, o solution, é o recipiente macro. Então, dentro desse cara, é possível que você tenha vários projetos. E não somente projetos do Integration Services, mas sim projetos do Integration, do Analysis ou do Report Services, tá? Porque você constrói os projetos de integração de dados dentro do Integration Services dentro de uma ferramenta chamada Data Tools. E essa ferramenta, ela abriga todas essas vertentes, né, do SQL Server, que é o Analysis Service, o Integration e o Report Service. Então, dentro da mesma solução, você pode ter vários projetos. Tudo bem? Então, a gente vai ver que dentro de cada projeto, a gente pode ter vários packages, que são pacotes. Então, o que são os pacotes, pessoal? Os pacotes são recipientes onde a gente vai criar o processo, né, de carga de ETL. E onde a gente pode também criar as conexões, tá? Conexões globais ou locais. Tudo bem? Que são as conexões à fonte dos dados. A gente pode ter um dado que é um banco de dados SQL Server, ou um dado que é um banco de dados sei lá, Oracle, Postgre. Você pode ter um arquivo do Excel, um arquivo TXT. Então, você tem a possibilidade dentro desse project de criar essas conexões à fonte dos dados, ok? Nós temos também dentro do package, nós temos o Control Flow, tá? Que é um recipiente onde a gente constrói o controle do fluxo de dados. Tá? Então, existe uma pequena diferença. Uma coisa é o controle do fluxo, outra coisa é o controle da carga dos dados. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente adentrar na ferramenta, essa diferença. Tá bom? Dentro do Control Flow, a gente tem a possibilidade de criar a parte de fluxo de dados mesmo, de carga de fluxo de dados. Aí eu tenho o Data Flow, eu tenho o Execute SQL Task, eu tenho os containers, eu tenho a opção de enviar e-mail. Então, eu tenho várias tasks para poder trabalhar a nível de controle de fluxo. Tá? Depois eu tenho o Data Flow, que é a etapa onde eu trabalho a nível de dado, que é onde eu pego o dado da minha fonte e eu consigo tratar esse dado mudando o tipo dele, eu consigo fazer um merge com outro dado que venha de outra fonte, daí eu consigo fazer um join entre um outro dado para poder excluir alguns tipos de registro, eu consigo ordenar. Então, eu tenho uma gama de possibilidades dentro da parte do Data Flow. Tudo bem? Então, a gente vai passar agora para a gente poder entender melhor como que esse Data Flow funciona. Então, eu tenho como se fosse um pequeno fluxo de dados, tá, criado, de carga de dados. Então, vamos supor que eu tenha duas tabelas, tá? Duas tabelas de vendas. Origem 1 e origem 2. Eu mesclo os dados de venda dessas duas origens. Então, supondo que parte desses dados ocorreu um erro no meu sistema e eu não tenho o nome do cliente. Esses dados eu consigo salvar dentro de um arquivo TXT para eu poder tratar eles depois dentro do sistema. Esses outros dados que eu tenho, o dado de venda desses clientes, eu consigo colocar uma condição. E essa condição, por exemplo, pode ser a faixa etária de compra
dessas vendas. Então, no meu destino 1, eu quero de 20 a 30 anos, no 2 de 31 a 40 e no 3 de 41 para cima. Então, é um exemplo, né, de carga de ETL que eu poderia ter. Tudo bem? Trabalhando a nível de data flow. Tá? A outra tese que a gente vai falar um pouco, tá, pessoal, é a parte o Execute SQL Task, que é uma task que ela me possibilita conectar a minha fonte de dados, tá? E através dessa conexão eu consigo criar queries para poder trabalhar com o meu dado. Então, por exemplo, no exemplo aqui, eu tenho um select na tabela de pessoa do Adventure Works, onde eu filtro só as pessoas que têm o nome Roger dentro do nome, por exemplo. Então, essa task é uma task muito interessante, tá? Que serve para que a gente faça uma porção de coisas. Eu digo muito que o que a gente pode fazer dentro do Integration Services vai muito da nossa imaginação, porque tem a possibilidade de fazer muita coisa dentro da ferramenta. Tudo bem? Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as variáveis, tá? Bom, as variáveis, eu acredito que o pessoal que está assistindo o vídeo já tem um certo contato, né, com algum tipo de programação ou trabalha em alguma área da TI. Então, basicamente, é um recipiente onde eu guardo momentaneamente, por um certo período de tempo, um dado específico, tá? E dentro do Integration Services, eu tenho dois tipos de variáveis. Eu tenho variáveis que são variáveis de usuário, tá? Que são variáveis criadas pelo usuário. E eu tenho também variáveis do tipo de sistema, que são variáveis que armazenam dados em tempo de execução, dados internos do Integration Service. Então, por exemplo, quem é o usuário que está rodando o package, qual o início que o package começou a execução, qual o fim, qual o nome da task que está rodando em cada momento. Caso dê algum erro, você tem como tratar e saber exatamente qual a task que o erro aconteceu. Então, assim, tem uma gama de possibilidades de usabilidade dessas variáveis de sistema. Eu aconselho vocês, se vocês já trabalham com integration ou têm interesse em entender um pouco mais sobre essas variáveis, sobre esses caras, tá? Então, pessoal, visto o que são as variáveis, entendido o que são elas, a gente vai ver um pouco sobre os parâmetros. Então, bom, parâmetros nada mais são do que recipientes que recebem os valores das variáveis, tá? Então, tá aqui um pouquinho errado no slide, não era para ser dados, era para ser uma variável. Então, eu posso passar dentro de um parâmetro o valor que está guardado dentro daquela variável. Tá? Então, é mais um nível, né, do processo dinâmico aí de trabalhar dentro da ferramenta. E um ponto interessante é que para eu dizer para o Integration Services que eu tenho um parâmetro ali e mapear esse parâmetro, eu uso um caractere de interrogação. Tá? Dentro do meu package. Tudo bem? Ou dentro da minha query. Ok, pessoal? Vistos os parâmetros, vamos ver as expressões. Então, bom, basicamente, pessoal, expressão é uma combinação de variáveis com símbolos, com valores, com modificações do dado, tá? Com tratamentos de string, de null, para que eu possa concatenar e retornar um valor. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui do exemplo, eu tenho um tratamento na função getDate para eu poder, concatenando o dia com o mês com o ano, eu apresentar que a data exata do momento em que eu concatenei essa expressão é 29 do mês 3 de 2015. Tá? Então, é basicamente isso. A gente consegue concatenar variáveis com textos para poder retornar resultados. A gente vai ver como a gente trabalha isso de forma bem interessante para construir a carga dinâmica. Tudo bem? Bom, essas expressões, a gente tem funções dentro delas, né? Dentro da task de expressão, né? Dentro do Integration Service, para trabalhar com essas expressões, a gente tem tipos de funções. A gente tem funções matemáticas, funções de string, funções de hora, tratamento de null, tá? A gente tem operadores, que é tipo mais, menos, o operador de concatenar, e etc. Tudo bem? A gente vai ver um pouco sobre eles. Bom, pessoal, a gente vai ver um pouco sobre também o for each loop container agora. Então, bom, esse container, ele faz exatamente o que um for each faz na programação. Ele vai até um lugar, tá? Busca aquele conjunto de dados daquele lugar e trabalha
de um a um naquele conjunto de dados até aquele conjunto terminar. Certo? Então, é basicamente isso. Eu inicio o loop, busco o elemento 1, trabalho dentro do loop, volto para o elemento 2, trabalho dentro do loop, volto para o elemento 3. Como eu não tenho mais o elemento 4, ele sai do loop. É basicamente isso. E daí, dentro do Integration Services, eu tenho 7 possibilidades para trabalhar com esses loop containers, com esse loop container, né? Que é trabalhar com diretório. Então, eu posso ter, por exemplo, a gente usa muito esse loop container quando a gente tem vários arquivos TXT, por exemplo, um arquivo para cada estado. Quando eu trabalhei na EBSER, a gente tinha algumas cargas que faziam isso. Então, a gente tem um arquivo TXT que é enviado com dados para cada um dos estados. Tá? Então, esses arquivos têm a mesma estrutura. Então, a gente cria uma conexão através de um parâmetro chamado Connection Strings dentro da ferramenta, e daí esse for each loop container vai ler arquivo por arquivo, fazendo a carga de cada um deles, tá? Diariamente. Isso é muito interessante, muito usado também. Tá? A gente tem uma listagem manual que pode ser feita, que é quando eu passo o que eu quero que seja trabalhado dentro desse container. Eu tenho linhas retornadas de uma variável de objeto, que é o ADO enumerator, tá? O ADO enumerator, que a gente vai usar isso, inclusive, dentro do processo de carga dinâmico. Eu tenho o retorno de tabelas do banco de dados, eu tenho o retorno de uma variável, eu tenho o retorno de XML ou de objetos do banco, tudo bem? Eu aconselho, se vocês tiverem interesse, de lerem, aprofundarem nesse cara, porque é realmente muito interessante e dá para fazer muita coisa legal, tá? Dito isso, pessoal, a gente vai agora ver como que vai funcionar o processo de carga normal, né? Que é o que a gente chama de carga simples dentro do Integration Services, tá? Deixa eu reduzir aqui para vocês. Vou abrir aqui minha ferramenta. Tá? Então, eu tenho aqui um package criado, tá? Dentro de um solution e dentro de um project, tá? Tudo bem, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar para dentro do control flow um data flow task, tá? Esse data flow task é aquele cara que eu falei para vocês que dentro dele a gente trabalha a nível do dado, tudo bem? Então, eu vou dar 2 cliques nesse cara e daí muda para mim aqui as possibilidades de ferramenta com as quais eu consigo trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um origem, primeiramente, um LDB source, poderia ser um ODBC ou poderia ser um ADONet source, tá? Vou usar um LDB source. Eu vou configurar esse cara para buscar os dados da minha base Adventry Works, tá? 2014. E daí eu vou escolher a tabela, deixa eu ver aqui, Pearson, tá? Lá do esquema Pearson, a tabela, tá? Vamos ver as colunas que esse cara vai trazer. Aí ele me mostra o mapeamento de colunas aqui, com o nome de todas as colunas. Eu não vou usar nessa carga, em nenhuma das cargas, as colunas de contato, de informação adicional de contato e nem de localização demográfica, porque elas têm alguns XMLs vinculados a elas, então eu teria que fazer um tratamento especial para poder trabalhar com essas colunas. Então, só para demonstração, eu não vou usá-las aqui, tá? Então, basicamente, eu escolhi as colunas que eu vou usar dentro da minha carga, tudo bem? Eu posso alterar o nome de input delas, se eu quiser, aqui. Eu dou um OK, o meu source está configurado. Então, eu vou puxar aqui um destination para dentro do controle de fluxo de carga de dados. Vou linkar a minha origem ao meu destino, tudo bem? E daí, feito isso, eu vou configurar o meu destino, tá? Então, primeiramente, deixa eu criar a minha base, né? Eu não tenho essa base criada. A Adventry Workstage. Só um minuto. Pronto. Minha base está aqui. Vamos voltar aqui. Eu vou criar a conexão com ela. Deixa eu ver se ele já consegue encontrar. Ele já consegue encontrar aqui, eu já tinha configurado. E daí eu vou vir aqui na tabela Pearson, que eu já tenho ela, tá? Então, essa minha conexão é a stage de dados e a minha origem é como se fosse o meu LTP, o meu sistema LTP, tudo bem? Então, eu vou vir aqui no mapeamento, ele vai me mostrar que ele mapeou todas as colunas certinho, porque todos os nomes estão iguais. É uma coisa interessante também no Integration.
que ele é inteligente o suficiente para mapear se a origem e a fonte tiverem o mesmo nome. Porém, se eles tiverem nomes diferentes, é claro que você vai ter que apontar, né? Então, o input viria aqui como ignore, tipo, null. Ele não iria inserir nada, esse cara. Então, eu teria que vir aqui e escolher a coluna que eu queria apontar para esse destino. Tudo bem? Feito isso, eu dou um OK. Então, num processo simples, onde eu simplesmente busco o dado e carrego ele no destino, seria isso. Tudo bem? Bom, só que, levando em consideração que eu quero efetuar a carga de todo o esquema Pearson, né, que são, se não me engano, 13 tabelas que eu tenho dentro desse esquema, são todas essas tabelas, eu teria que, em tempo de criação, fazer um pacote desse para cada uma das tabelas. Então, eu poderia criar tudo dentro desse mesmo Dataflow, mas uma das boas práticas para a questão de manutenção e tudo mais é que a gente crie um Dataflow para cada uma das cargas de tabela. Tá? Então, eu teria que colocar um outro Dataflow, vir aqui dentro, escolher uma conexão de origem de dados, tá? Escolher uma outra tabela, vou escolher nesse caso a tabela de endereço, vou ver as colunas, depois vou colocar um destino, anexar a origem ao destino, escolher a minha fonte de dados, escolher a minha tabela de endereço, depois fazer o mapeamento dos campos, depois dar um OK. Então, basicamente, eu vou fazer desses dois. Tá? Eu teria que fazer isso para cada uma das tabelas. Tá? Então, vamos rodar esse cara, vamos ver essa carga acontecendo. Tudo bem? Ele está fazendo o processo de carga da tabela de pessoa, depois fez da tabela de endereço. Então, basicamente, se eu tivesse as 13 tabelas, ele andaria em cada uma das tasks e faria a carga das 13 tasks. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá, vamos voltar para a apresentação. Agora a gente vai falar sobre... Opa, deixa eu voltar aqui. Sobre a arquitetura, né, do processo de carga dinâmico. Tudo bem? Basicamente, pessoal, a gente tem essas, deixa eu ver, 6 tasks, né? Porque vamos supor que o container seja uma task, né? Então, a gente tem a busca dos parâmetros. O que seriam esses parâmetros no caso desse exemplo que a gente vai dar? Seria o nome de todas as tabelas, tá? Então, é basicamente eu fazer uma consulta nas systables e trazer o nome de todas essas tabelas. Tudo bem? Depois, eu habilito a traceflag 610, que é um recurso muito legal do SQL Server, que é, quando eu tenho essa traceflag habilitada, isso é uma coisa que a gente usa, mas que não é default, tá, pessoal? É um aconselhamento que vocês podem fazer para tornar a carga um pouco mais rápida, né, mais veloz. Essa traceflag, ela faz com que o SQL Server entenda essa carga como uma carga de book insert. Então, ela se torna uma carga minimamente logada, tá? Então, a gente habilita esse cara, a gente usa isso nos clientes, a gente habilita essa traceflag. E daí, esse container, o for each loop container, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma das tabelas e vai executar uma query, passando como parâmetro o nome dessa tabela, para que a gente concatene todas essas colunas dessa tabela dentro de uma variável. Tá? Feito isso, tendo essa variável com o nome das colunas concatenadas, a gente usa essa variável com o nome das colunas dentro de uma outra variável, usando uma expressão, bem complexo falando assim, mas a gente vai entender, a gente vai fazer agora o processo inteiro. Então a gente pega essa variável e usa ela dentro de uma expressão fazendo um insert select. Então eu digo insert into, passo o nome dessas colunas dentro do parênteses, tá? Passo o nome da tabela, óbvio, que vem da variável, e depois select o nome dessas colunas from também a tabela da variável. Então, como eu tenho as tabelas com o mesmo nome, né, a tabela da origem do destino, eu consigo trabalhar assim. E mesmo que não tivesse o mesmo nome, eu consigo fazer tratamentos, né, dentro dessas expressões. Então, a gente consegue fazer muita coisa aqui dentro. Então, eu vou mostrar para vocês de forma simplificada, mas a gente consegue fazer muita coisa dentro dessas expressões. E daí, depois que ele efetua a carga de todas essas tabelas, nesse caso da nossa apresentação vão ser 13, a gente desabilita essa traceflag. Tudo bem? Então é basicamente isso. Então vamos para a parte prática, né, pessoal? Vamos fazer esse cara funcionar agora. Vai ser bem legal. Deixa eu abrir aqui
o meu SQL Server, tá? Eu tenho um conjunto de queries. O que essa query está fazendo aqui? Na verdade, deixa eu executar ela aqui para vocês verem. Eu estou indo lá nas systables, fazendo um join dela nas syscolumns e nas sysschemas. E daí eu estou trazendo só as tabelas do esquema 6, que é a tabela Pearson, tá? Que é o esquema Pearson. E daí eu estou pegando o nome de todas essas tabelas e o nome de cada uma das colunas de cada uma dessas tabelas. Tudo bem? Daí no SQL Server tem uma forma bem interessante que a gente usa para poder concatenar esses caras. Na verdade, tem duas. Tem como a gente usar o for.xml.path e tem como a gente usar declarando uma variável, tá? E usando essa variável dentro de um coalesce ou de um snu. Tá? E daí a gente faz essa... a gente usa dessa forma aqui, passa a coluna no primeiro parâmetro concatenada com o campo e depois somente o campo. E daí quando eu faço um select nessa variável, ele me traz todas essas colunas concatenadas, no caso separadas por vírgula, porque eu estou usando aqui a concatenação com a vírgula. Então ele vai fazer isso aqui. Tá vendo? Ele vai me trazer todas as colunas concatenadas e separadas por vírgula. Tá vendo? Por que ele está trazendo só essas colunas? Porque aqui eu estou filtrando a tabela Pearson, tá? Então, no esquema Pearson, que é o esquema 6, eu estou filtrando a tabela Pearson. Se eu escolher isso aqui, a tabela de endereço... Opa! Vamos ver? Ele retornaria todas as colunas da tabela de endereço concatenadas, tá? Então, pessoal, a gente vai usar essa query, tudo bem? Por que isso aqui está filtrado, tá? Onde o nome da coluna não seja igual a essas duas. Aqui foi aquilo que eu falei para vocês no início. A gente não vai trabalhar com a carga dessas duas colunas da tabela de pessoa, tudo bem? Então, basicamente, vamos lá no package. Eu vou criar um novo pacote aqui. Vou vir aqui, package, tá? Vou usar esse pacote aqui que foi criado novo. A gente pode renomear esse cara aqui dentro. Carga incremental. Bom, pessoal, feito isso, vamos lá. Vamos montar a estrutura. Um execute SQL Task para buscar os parâmetros. Um execute SQL Task para habilitar a trace flag. Tudo bem? Um for each loop container. Tudo bem? E um outro execute SQL Task para poder me retornar as colunas. Um outro execute SQL Task para efetuar essa carga. E um outro execute SQL Task para depois desabilitar essa trace flag. Tudo bem? Então, basicamente, deixa eu criar a query aqui. Só um minuto. Se não me engano é assim. Faz um tempo que eu não uso esse comando. Tá, não tô lembrando como é que usa o comando. Você sabe me ajudar aqui, Marcos? Como é que fez esse comando de habilitar? É dbcc trace-on. Ah, tá, desculpa. Valeu, cara. É isso, trace-on. Tudo bem. Vamos lá. Então, eu vou pegar primeiramente esse cara aqui de cima, que vai me retornar o nome das tabelas, tá? Eu vou tirar aqui o nome das colunas e vou tirar aqui o nome do esquema, porque a gente vai precisar só do nome da tabela. Tá, deixa eu ver se ele vai trazer só o nome das tabelas ou se ele vai trazer assim. Eu vou dar um distinct aqui só por causa dos joins. Então, basicamente, ele vai me trazer todas as tabelas. Eu vou copiar esse cara. Vou colocar aqui. Busca tabelas. Bom, pessoal, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma conexão aqui, na verdade ela já existe, né, com a fonte de dados, porque ela já está aqui, porque ela é a nível desculpa, esqueci o nome. Deixa eu fechar aqui. Ela é a nível de projeto, tá? Eu tinha esquecido do nome. Ela é nível de projeto, então ela pega todos os pacotes daquele projeto. Então, eu vou pegar a conexão com a AdventureWorks, vou jogar essa query aqui dentro, tá?
E daí, vamos lá. Aqui no result set, para que eu possa passar essa variável, esse feito isso, eu vou primeiro criar uma variável aqui. O nome dela vai ser tabelas. Ela vai ser do tipo objeto. Ok? Daí, feito isso, eu venho aqui em result set e daí adiciono todo o conteúdo desse cara dentro da variável de user, tá vendo? Uma variável de usuário que eu acabei de criar, chamada tabelas. Tá? Então, esse 0 é porque ele entende cada um das colunas retornadas como se fosse dentro de uma array. Então, ele entende de 0 até para frente, quantas colunas tiver. Então, como nesse caso eu estou retornando tudo dentro de um objeto só, eu tenho só um retorno. Então, vai ser 0 para o array. Ok? Então, eu dou um OK aqui. Ok? Depois eu vou vir aqui. Habilita trace flag 610. Ok? Aí eu vou jogar essa query lá dentro, usando o comando aqui. Deixa eu copiar de lá. Ok? Bom, feito isso, eu vou ligar esse cara dentro do for each loop container. Ok? E daí, eu venho na configuração do for each loop container. Tá? Então a gente clica 2 vezes nele. Eu vou vir aqui na parte do tipo, né, de for each loop container, e eu vou escolher esse cara, que é o add enumerator, que é o cara que usa ele identifica, né, esse array através de uma variável do tipo objeto. Tá? Então, eu uso a minha variável table, que foi usada, aqui dentro. Tá? Então, eu tenho que criar uma outra variável chamada nome tabela. Essa variável vai ser do tipo string, ok? E essa variável, é aqui. Feito isso, depois que eu mapeei esses caras, eu tenho que mapear o conteúdo do que eu estou recebendo dentro da variável de objeto dentro de uma outra variável. Porque daí, como eu tenho 13 tabelas, ele vai pegar a tabela 1, salvar naquela variável, aquela variável vai ser usada em outro lugar. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou escolher a variável nome tabela e a mesma coisa, índice 0. Então, se eu tivesse dentro desse array, né, desse objeto, 4 colunas, eu teria que mapear 4 variáveis, começando do índice 0 ao índice 3. Tudo bem? Então, eu dou um OK aqui. Tudo bem? Agora, a gente vai habilitar a busca das colunas, né? A concatenação das colunas. Então, eu vou vir aqui e vou renomear esse cara para concatena colunas. Ok? Então, eu vou vir aqui, vou conectar esse cara dentro do AdventureWorks. Daí eu vou pegar aquela minha query que a gente acabou de criar, que é essa que retorna as colunas, e vou jogar ela lá dentro desse execute SQL task. Só que ao invés de eu usar aqui o nome da tabela, eu vou colocar um parâmetro dentro. Tá? E daí é que vem a mágica do negócio. Quando ele entrar dentro do for each, ele vai salvar a linha com o nome da tabela que está naquele momento do for each, e daí eu vou passar aquele nome daquela tabela dentro desse parâmetro. Tá? Então, aí ele vai buscar exatamente as colunas dessa tabela e concatená-las. Ok? Então, primeiramente, antes de mais nada, eu tenho que criar uma outra variável chamada colunas. Eu venho aqui e ela é do tipo string. Ok? Só para ficar claro, eu vou colocar aqui name. É só um valor default, padrão. Nome tabela, eu vou colocar person. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Mas tudo bem. Feito isso, eu venho aqui, primeiramente, e mapeio esse parâmetro. Então, eu vou adicionar um mapeamento de parâmetro. Então, esse parâmetro é do tipo string. Então, eu tenho que vir aqui e mudar. Então, baixar. O parâmetro é exatamente o 0, porque ele é a primeira coluna. Tá? E eu vou mapear ele dentro da variável... Não, na verdade, eu vou usar como parâmetro a variável nome tabela, ok? E esse parâmetro size aqui, ele como é -1, ele fica ilimitado.
Ele não tem limite. Na verdade, tem um limite, mas é um limite bem grande. Daí, se você coloca aqui, muda de menos um para outros, para uma outra numeração, você limita a quantidade de caracteres que você pode guardar dentro dessa string. Ok? Bom, feito isso, eu tenho que vir aqui no result set, porque o que vai acontecer? Eu estou pegando essa query e recebendo como parâmetro o nome da tabela e retornando as colunas dessa tabela concatenadas e separadas por vírgula. Só que esse resultado dessas colunas concatenadas e separadas por vírgula, elas vão precisar ser salvas dentro de uma outra variável, porque ela vai precisar ser usada na carga. Então eu tenho que vir aqui e mudar o resulting set para single row, ok? Então eu vou vir aqui, vir no resulting set, mapear um novo resulting set. Qual o nome que eu dei para esse cara? Eu não dei nenhum nome, mas eu vou dar aqui. Então, as colunas. Ok? Então, eu vou vir no resulting set dizer que quando ele receber colunas, o valor que ele retornar do campo colunas, ele vai salvar dentro da variável colunas. Ok? Vou dar um ok. Antes de mais nada, vamos ver se esse cara está funcionando. Vou desabilitar aqui. Eu vou desabilitar esse cara aqui. Vou desabilitar a trace flag também. Tá? E daí eu vou usar uma coisa interessante do Integration Services, que é o breakpoint. Tá? É uma possibilidade que você tem para poder debugar e para poder verificar em tempo de criação do teu pacote como que está o conteúdo, né, do que você está fazendo, como que tá ficando. Né? Então eu vou pedir para ele parar a execução do pacote depois que ele executar essa task que me retorna nas colunas. Tá? Então eu vou executar esse package aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está esperando, tá vendo? Eu coloquei pós, eu acho que foi pós, mas vamos lá, vamos ver aqui o que ele está retornando no nome da variável colunas. Aqui, ó, colunas. Ele está me retornando todas as colunas concatenadas, tá vendo? Vamos ver a variável tabela, o que ele está retornando. Cadê? Nome tabela, tá aqui, ó. Está retornando tabela de endereços. Então, se eu permitir que ele prossiga, ele vai entrar novamente no loop e daí ele vai mudar esse cara. Ele já vai estar trazendo a tabela tipo endereço e trazendo as outras colunas. E assim sucessivamente em cada execução do loop. Tá? Então, ó, ele já vai estar trazendo os estados e daí está trazendo todas as colunas dessa tabela. Ok? Então, vamos continuar a execução do processo. Vou dar um pause aqui. Vou desabilitar o breakpoint. Dá um ok. Então, vou habilitar essa task. E daí o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui e daí eu vou colocar carga, tabelas, stage. Ok? Então, basicamente, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou me conectar, né, à minha stage de dados. Ok? E antes de mais nada, antes de configurar esse cara, eu vou criar uma outra variável, e agora vai ser legal essa parte, que vai se chamar... Opa! Show. Ela vai se chamar carga stage. Ela vai ser do tipo string também. Opa! E daí, para essa variável, pessoal, eu vou configurar uma expressão. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai fazer? Basicamente, deixa eu vir aqui para poder ficar mais fácil de criar. Eu vou criar um insert into tabela, tá? Entre parênteses as colunas, select colunas, from tabela, ok? Então vamos copiar esse cara lá para dentro. Bom, pessoal, vamos lá. No lugar de tabela, o que eu vou fazer? Eu vou concatenar, aí eu uso o maisinho, que para string ele funciona como um objeto de concatenação. Eu vou concatenar essa string insert into com uma variável chamada nome tabela. Ok? Então tá aqui.
E daí eu vou dar um outro mais aqui e continuar a concatenação. Vamos ver o que ele vai retornar aqui. Tá vendo? Insert into person. Lembra que eu coloquei um valor default? Esse valor default serve exatamente por isso, para que em tempo de criação dessa expressão a gente consiga ver o que está sendo gerado. Tá? Então tá aqui, ó. Insert into person. Ele já pegou o valor da variável. Tá? Então eu vou dar aqui um espaço. Daí no lugar de colunas, eu vou novamente concatenar uma outra variável chamada colunas. Pronto. Daí eu vou dar mais um mais para concatenar com o resto da string. Então vamos ver como é que ficou. Ó, insert into person, entre parênteses a coluna name, que foi o que eu coloquei também como valor default. Ok? Deixa eu só dar um espaçozinho aqui. Bom, select. A gente vai novamente colocar uma concatenação aqui com a variável de coluna. Deixa eu pegar lá de cima mesmo. Ok? Mais from tabela. Vamos lá. Mais nome tabela. Vamos ver como é que ele ficou. Ó, insert into person, entre parênteses, nome, que é o nome da coluna, select name from person. Então, assim, a gente está fazendo um insert select dentro, usando essa expressão da variável, ok? Então, eu vou salvar essa expressão, tá? Dentro dessa variável, tá vendo? Ela ficou com um fx aqui. E daí eu vou mudar um parâmetrozinho aqui dentro do meu execute SQL task, que é para ele receber não um direct input, que é um select direto. Ele vai receber uma variável. Então, daí aqui dentro eu chamo essa variável para ser executada. Então, ó, carrega stage. Opa, eu cliquei no botãozinho aqui. Ok, pessoal? Dei um ok, tá? Vou agora me linkar a esse cara aqui fora. Vou renomear ele para desabilita trace flag 610. Deixa eu habilitar aqui. Vou me conectar ao meu Adventure Works, o banco transacional. Deixa eu pegar ali meu comandinho. Vou jogar esse cara aqui dentro e é off. Ok, pessoal? Então, feito isso, vamos rodar esse pacote agora, vamos ver se esse cara funciona mesmo. Deixa eu só deletar, né, as duas tabelas que eu fiz carga delas. Que foi truncate table person da minha base stage e address. Ok, as tabelas estão limpas, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou habilitar esse cara. Vamos botar esse cara para rodar. Então, bem rapidamente, ele executou tudo. Tá, isso é muito bonito de ver. Vamos ver se esse cara carregou mesmo. Opa, aconteceu algum probleminha. Deixa eu ver o que ele fez. Vamos debugar aqui. Realmente foi bem rápido a execução, mas deixa eu ver o que foi que ele fez de errado aqui. Geralmente, eu nunca fiz uma apresentação online para dar tudo certo, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver, eu conectei no lugar certo? Adventure Works, conectei Stage, aqui. Deixa eu ver, pessoa, passando como parâmetro nome. Eu acho que por causa do esquema. Acho que deve ser isso aqui. Na verdade era para ele dar erro, né? Ah, tá. Adventure Works 2014.peso.
Só ver aqui, deixa eu só visualizar uma coisa aqui, pessoal. Pegando o que está dentro da variável não vai funcionar mesmo, né? Tem que ser o resultado. Deixa eu ver o nome da coluna person aqui. Só para eu testar esse cara aqui. Tá certo. Deixa eu truncar aqui. Agora vai. Truncate, table, person. Pronto, vamos lá, vamos voltar. Bom, salvei. Acho que agora vai. Botar para executar de novo. Pronto, agora foi. Ele está fazendo essa carga dinâmica. Vamos ver se ele carregou dessa vez, pessoal. Select, asterisco from, person. Tá aí, ó, toda a tabela de pessoa, tá? Que veio do banco AdventureWorks 2014 e está agora dentro do AdventureWorks Stage. Vamos ver a outra tabela? Tá aí, ó, tá toda a tabela de endereço, ok? E a gente pode fazer um select para cada uma das tabelas do esquema person, que a gente vai ver que todas essas tabelas estão com dados. E você pode observar que é muito rápido a carga é excepcionalmente rápida, tá? Então, pessoal, feito isso, deixa eu passar para a apresentação aqui para a gente falar um pouco sobre a parte de incremento, né? Então, por exemplo, quando você tem uma carga, por exemplo, de um ODS de dados, a gente usa isso no iSolution, em um dos nossos clientes, a stage de dados é carregada através desse processo. Mas a stage, geralmente, ela não armazena dados. Então, os dados são truncados sempre que o processo reinicia, porque é para ser uma carga rápida e tudo mais. Só que para a gente dar o incremento, né, do que já foi inserido, a gente precisa fazer adicionar um pequeno parâmetrozinho, né, na carga de ETL, que é o seguinte: a gente precisa validar se essa carga vai ser a primeira carga ou a carga incremental, tá? E como é que a gente faz isso? Por exemplo, select count asterisco from tabela da stage. Se esse cara for 0, quer dizer que essa tabela não tem nada, então é a primeira carga dela. Então a gente vai e coloca uma constraint para ele passar para a carga inicial. Então eu faço a carga full daquela tabela. Se esse retorno tiver dado, a gente pega essa constraint e movimenta ele para poder passar para a carga incremental. Então, dessa forma, a gente cria um pacote que ele pode ser usado em vários ambientes. Então, a gente não precisa estar reincrementando o pacote, entendeu? Se você precisar migrar esse cara, ele funciona dinamicamente, literalmente. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um parâmetro de validação dentro do pacote de carga, dentro do Execute SQL Task de carga. Tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu primeiro vou inserir alguns dados aqui em uma tabela qualquer. Deixa eu dar. Create table. person.tb ID. Só para a gente poder criar um conjuntinho de dados aqui rapidinho. Eu não uso o AdventureWorks, pessoal, porque ele tem um monte de validação para fazer insert lá dentro. E daí eu preciso fazer insert em algumas tabelas antes de fazer um insert na tabela de pessoa, por exemplo. Aí eu vou dar só um insert básico aqui. Insert into. Vou pegar o nome da tabela aqui. Ok? Vou inserir só um valorzinho aqui nessa tabela. Tá? Vou fazer a carga somente dela, só para a gente poder
para eu poder construir a carga incremental com base nessa tabela, né? Deixa eu ver. Buscar tabelas, eu venho aqui e faço um filtro, só para ele pegar somente ela. Eng p.name igual a pb. Ok? Então ele vai carregar só essa tabela. Isso é rapidinho. Por que ele deu erro? Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver. Ele não está achando o nome TB. Qual foi o nome que eu dei? É Person TB. Por que ele não está achando? Só um minuto, pessoal. Tá aqui, uai. Tá. Deixa eu tentar usar uma tabela da Network, senão vai dar muito trabalho fazer esses inserts aqui, tá, pessoal? Só um minutinho aqui. Deixa eu vir aqui na Business Identity. Select, asterisco from, max. Só um minuto. Só para ver qual é o maior registro. Daqui o maior registro é esse, mas não funciona se eu não der um... Tá, pronto. Eu vim aqui. Vou pegar esse RowGuide aqui. Set into essa tabela. Values. Vou mudar aqui. Eu acho que é isso aqui. Não lembro muito bem como é que eu insert, mas deixa eu ver aqui. Unique Identifier. Não é essa tabela não, cara? Nossa, estou tendo um problema agora com a carga desse cara. Só um minuto, pessoal. Todos têm o Business Identity. A person tem. Ele não me deixa criar um registro. Deixa eu ver se a phone número deixa. Eu estava com todos esses scripts criados, pessoal, e daí eu tive um problema e perdi os scripts. Mas a gente faz agora. Estou pegando. Tá, esse aqui ele vai deixar eu inserir. Insert into a tabela de tipo de telefone. Values. Eu não sei se é ident, mas fax. Se for ident, eu tiro outra coluna. Acho que é ident. Bom. Pronto, ele deixou eu inserir. Então, pessoal, basicamente, eu inseri um novo tipo de dado, tá? Vou colocar aqui telefone fixo. Só para eu poder conseguir inserir dois tipos de dados, para a gente poder ver uma diferençazinha. Tá? Então, eu tenho esses dois tipos de dados, tá? Aqui que foram inseridos nessa tabela. Daí, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar aqui o filtro que eu tinha posto. Aqui dentro da variável, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um parâmetro de where que valide dentro da minha tabela qual é o último ID. E daí eu só vou carregar a partir do último ID que eu já carreguei. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, mais
Ué, deixa eu ver. Ué, select max. Como é o nome do cara? Type ID. Deixa eu selecionar a coluna aqui. Vamos lá. Aí, para essa carga incremental, eu vou filtrar essa tabela. Mas a gente poderia criar uma outra variável que pega, por exemplo, as PKs das tabelas, né? Para a gente poder fazer isso. Ou então, que faz um count, ou criar uma tabela de controle. Então, assim, o pacote pode ficar todo dinamizado. Então, para a apresentação, eu estou criando só para a carga dessa tabela, para a gente poder ver como a carga incremental funciona. Tá? Então, vamos lá. Max, nessa coluna. Deixa eu criar essa query aqui fora, eu só jogo aqui dentro. From tabela, né? Porque daí eu vou concatenar com a tabela que vai vir de fora. Opa. From. Aí eu vou concatenar com a variável da tabela. Vamos ver como é que ficou? Ué. Ué. Tá. Vou pegar esse campo, que ele é meu ID dessa tabela. Esse campo seja maior que o que está vindo do select. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Faz o insert nessa tabela de pessoa, ou no caso, nessa tabela de tipo de telefone, dessa tabela de tipo de telefone da minha base OLTP, aonde a minha coluna de tipo, de ID de tipo telefone, aqui ID, né? Tem que colocar ID, e aqui também, seja maior do que o último ID que eu tenho na minha tabela de telefone da minha stage. Tá? Então, vamos ver se esse cara funciona? Vou dar um OK aqui. Vou fechar aqui. E daí eu vou filtrar essa tabela. Deixa eu pegar o nome dela certinho para dessa vez não dar erro. End T. Ah, tá. Eu entendi porque deu erro. T. Tabela. T.name seja igual a esse. Ok, pessoal? Então, feito isso, vou dar um OK. E daí eu vou pôr esse cara para carregar agora. Vamos ver. Carregou. Daí, como que a gente vai saber se ele carregou de forma correta? Né? Se a gente fizer um select nessa tabela, aqui na nossa origem, a gente vai ter 5 registros. Se a gente fizer um select agora no nosso destino, a gente tem que ter também só 5 registros. Por que a gente tem que ter só 5 registros? Porque os 3 primeiros já haviam sido inseridos na carga anterior. Então tá aí, eu tenho só 5 registros. Então a nossa carga incremental está disponível. Tá? Então, como eu disse para vocês, aqui eu simplesmente eu simplifiquei, né, a carga incremental. Mas a gente poderia criar um processo para poder fazer a carga de todas as tabelas, pegando pelo ID de cada uma, salvando a primary key de cada uma das tabelas numa variável dinamicamente, que nem a gente fez com o nome da tabela. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês o poder de fogo, aquilo que é possível de fazer através da ferramenta. Tá? Então, vamos voltar para a apresentação, que daí agora eu vou falar sobre uma outra coisa interessante, que é o CDC. Tá? Então, assim, para quem não tem ainda o SQL Server 2016, né, que só vai ser lançado ano que vem, que ainda não tem os novos recursos, né, de temporal tables, por exemplo, se você tem uma aplicação OLTP que não guarda registros históricos, mas você precisa
de todos os registros históricos da tua base, até mesmo por questão de auditoria, ou porque você precisa ter um histórico de tudo que foi feito, como o ODS, por exemplo, você pode usar o Change Data Capture, tá? Para poder fazer isso, que é um recurso interessantíssimo do SQL Server, tá? Que ele tem uma configuração um pouco complexa, a gente não vai fazer essa configuração aqui, tá? Mas, basicamente, o que o CDC faz? Ele pega e cria tabelas de sistema que, através de algumas procedures internas do SQL Server, quando o insert, o update ou o delete é feito na tua tabela e salvo no log, ele pega essa informação do log e guarda nessa tabela de sistema, tá? Que é basicamente o nome da tabela, é o esquema, underline o nome da tabela, underline CT, é o nome dessa tabela de sistema, responsável por guardar o dado histórico dessa tabela. E aí você tem um monte de funcionalidade dentro do CDC, então eu não vou aprofundar nesse cara, porque realmente é um universo que dá para se fazer dentro dele. Mas, basicamente, ele tem 5 colunas de controle. E uma das colunas te mostra o último LSN que foi inserido, o próximo LSN que vai ser inserido, mostra qual foi o tipo de alteração, se foi um update, de delete, de insert, se foi um insert, se foi um delete, e tudo mais. Então, assim, dentro do Integration Service, você tem algumas tasks para poder trabalhar com Change Data Capture, tá? Que eu não me recordo muito bem o nome delas, mas a gente vê agora aqui. Só um minuto, deixa eu parar aqui. Eu tenho aqui dentro do Control Flow. Cadê? Acho que eu tenho alguma teste. Não, eu tenho dentro do Data Flow. Deixa eu ver, só um minuto. As testes. O nome das testes. Eu tenho. Aqui, ó. Cadê? Nossa. Cadê a teste, cara? É legal que quando a gente está na apresentação ao vivo, nunca acha as coisas. tem algumas. Aqui, ó. Other Transformations. Aqui. Aí a gente tem o CDC Split e tem o CDC Source, tá? Então, basicamente, eles já são... essas duas testes elas já são organizadas para poder pegar essas tabelas de controle, para poder organizar a tua carga através dessas tabelas de controle. Tem como você fazer o split para poder carregar os dados de delete em um lugar, os dados de insert em outro lugar, os dados de update em outro lugar. Então, tem uma porção de coisas que você pode fazer. Só que a manutenção e a usabilidade dessas testes é muito complexa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um processo de carga dinâmico pegando essas tabelas do CDC, a partir do CDC, né, como origem, e fazendo a carga através do processo de carga dinâmico para as tabelas da Stage ou para as tabelas do ODS. Tá? E daí a gente tem como usar a questão das colunas de controle, né, do CDC para poder fazer isso. Então, assim, cara, depois que esse processo de carga dinâmico e incremental é implementado, você vê uma variedade de coisas que dá para você fazer com ele. Tá? Então, pessoal, basicamente era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Tipo, eu estou extremamente feliz de estar aqui nessa noite com vocês, podendo falar desse assunto, que foi uma coisa que lá no Way Solution, eu e o Luan, a gente ralou bastante para poder pensar, para poder construir. Tá? Então, assim, é legal a gente poder passar esse conhecimento para frente, esse trabalho, né, para frente, e eu acredito que isso vai ajudar muito vocês na carga de dados de vocês, tá? E eu deixo aí acredito que no início o Frécia falou dessas partes do slide. Então, pessoal, eu deixo aí para vocês o meu muito obrigado, deixo os meus contatos, tá? O meu e-mail, o meu LinkedIn, meu Twitter, o Skype e o meu blog. Eu tenho uma porção de coisas sobre Integration Services lá. Tá? Ultimamente, meu foco tem sido muito o DataZen, mas eu tenho alguns artigos específicos sobre Integration lá. E vai ser um prazer poder responder dúvidas de vocês, a gente poder trocar ideia, vocês dizerem, cara, implementei e deu um erro, e eu ajudar vocês a resolverem um erro. Vai ser um grande prazer. E eu espero realmente ter conseguido, né, passar o conhecimento para frente. Desculpem o atraso, desculpem também um pouquinho a confusão aqui na hora de criar os scripts, mas é realmente um grande prazer estar aqui. Muito obrigado, Marcos, também pela oportunidade. Tá? E é isso. Arthur, a gente que agradece a presença. Só o Anderson deixou um comentário aqui que ele colocou em prática essa tua solução e disse que realmente ajudou bastante ele. Valeu, Anderson. Obrigado pelo feedback, cara. Bom, eu que agradeço bastante o Arthur. Eu acho que é muito interessante esse tipo de sessão,
porque a gente vê pouco conteúdo falando especificamente sobre carga de trabalho, né? Sobre carga do ETL, como fazer. Eu acho que sim, é um assunto bem pertinente, bem interessante. Bom, eu agradeço a tua disponibilidade. Os contratempos acontecem, isso aí sempre vai acontecer, fica tranquila. Uhum. É normal. E bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, do Arthur, de todo mundo que está aqui prestigiando o Virtual PES. E só para lembrar, claro, que esse é o último encontro então do ano. A gente volta aí no final do mês de janeiro de 2016. Como eu já disse anteriormente lá, acessem a página do Virtual PES no Facebook. Lá tem todos os eventos. Fica mais fácil para vocês estar se organizando aí, se vocês querem assistir os eventos ou não. Bom, então por hoje é isso, pessoal.